O que é pessoa jurídica? Esse é o tema de hoje. Não sai daí, se ajeita, que já vamos começar. A pessoa natural é a pessoa física, real e individual que nasce, cresce e morre. Já a pessoa jurídica é a pessoa fictícia, abstrata e coletiva, que é criada, se desenvolve e se dissolve. Assim, o conceito de pessoa jurídica deixa bem claro que ela é um conjunto de pessoas ou de bens que não se confunde com a personalidade natural de seus membros, tendo, portanto, autonomia patrimonial. Como toda personalidade, tem seu início, meio e fim. O início da personalidade jurídica se dá com o registro de seus atos constitutivos, nos quais estão previstas as formas de sua organização e de seu funcionamento. Obviamente que a diferença entre a personalidade jurídica e a personalidade natural de seus membros pode ser quebrada por meio da chamada desconsideração da personalidade jurídica. Isso nos casos de desvio, abuso ou confusão patrimonial. Várias teorias surgiram com a finalidade de justificar a existência da personalidade jurídica. A primeira delas afirma ser a criação da personalidade jurídica uma ficção, por isso chamada de teoria da ficção jurídica. A segunda teoria concorda com a teoria da ficção, mas complementa ao afirmar e defender que a personalidade jurídica criada adquire uma realidade objetiva, organizacional e institucional própria, autônoma e independente da personalidade natural de seus membros. Por fim, atualmente, unindo as duas anteriores, prevalece a terceira teoria, chamada de teoria da realidade técnica, que considera a personalidade jurídica tanto como ficção quanto como realidade. Se a personalidade jurídica adquire uma realidade ou identidade própria, autônoma e independente, isso significa que ela pode ser titular de vários direitos, tais como direitos da personalidade, direito das coisas, direito das obrigações, direito da propriedade intelectual e direitos sucessórios, sendo inclusive possível ser vítima de dano moral. Um dos temas mais importantes da personalidade jurídica é a sua classificação, ou seja, os seus vários tipos. A primeira classificação da personalidade jurídica é a da nacionalidade. Assim, é possível pessoa jurídica nacional e pessoa jurídica estrangeira. A pessoa jurídica nacional é a que é regulada pela lei brasileira e tem sede e órgãos no Brasil. A pessoa jurídica internacional é a criada em outro país e que depende de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar no Brasil. A segunda classificação da personalidade jurídica é a da estrutura. Assim, é possível pessoas jurídicas corporativas e fundacionais, ou as corporações e as fundações. As corporações são formadas por conjunto de pessoas e não de bens. Exemplos de corporações são sociedades, associações, partidos políticos e organizações religiosas. As fundações são formadas por conjunto de bens e não por conjunto de pessoas, como nas corporações. A terceira classificação da personalidade jurídica é a da função. Assim, é possível pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são de dois tipos, interno e externo. Internos são União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, sociedades de economia mista, associações públicas, fundações públicas ou autarquias e empresas públicas. E externo são todos os sujeitos internacionais do direito internacional público. As pessoas jurídicas de direito privado são as corporações e as fundações. Com a finalidade de diminuir a burocracia na abertura de empresas, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, foi colocada no rol de pessoas jurídicas de direito privado, junto com as corporações e com as fundações. A EIRELI é formada por uma única pessoa natural ou jurídica, possuindo autonomia patrimonial. Seu capital social deve ser formado por 100 vezes o salário mínimo. Geralmente é destinada para a prestação de serviços. A EIRELI é muito parecida com a sociedade limitada unipessoal, com a única diferença que, enquanto a EIRELI exige o capital social inicial de 100 salários mínimos, a sociedade limitada unipessoal não tem essa exigência de capital inicial. Por isso que a sociedade limitada unipessoal irá esvaziar a EIRELI, por ser mais simples e com a tendência de substituí-la no futuro. Muito cuidado para não confundir todas essas informações. Por isso que o tema da classificação da personalidade jurídica é tão importante.
Assim, é imprescindível não confundir os entes personalizados com os entes despersonalizados. Os entes personalizados são aqueles que têm personalidade, seja ela natural ou jurídica. Já os entes despersonalizados são os que, embora formados por conjuntos de pessoas ou de bens, não têm personalidade jurídica privada. São exemplos de entes despersonalizados de pessoas: família, sociedade de fato, sem o ato constitutivo, e sociedade irregular, com ato constitutivo, mas sem registro. São exemplos de entes despersonalizados de bens: o espólio, a herança jacente ou vacante, a massa falida e o condomínio de bens. O início da personalidade jurídica acontece com a criação dos atos constitutivos e o seu registro. São exemplos de atos constitutivos o estatuto e o contrato social. Os requisitos do registro são nome, finalidade, sede, duração e capital social da pessoa jurídica. Seus fundadores, o modo de administração, os órgãos, os tipos de votos, os modos de representação, a possibilidade ou não de mudanças nos atos constitutivos, responsabilidade ou não dos membros, modo de extinção e destino patrimonial. A partir de agora, veremos com mais detalhes as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as corporações e as fundações. Como vimos, as corporações são sociedades, associações, partidos políticos e organizações religiosas. As sociedades são pessoas jurídicas formadas pelo conjunto de pessoas que perseguem fins econômicos e lucrativos. Elas podem ser sociedades empresárias e sociedades simples. As sociedades empresárias têm finalidade lucrativa, baseada na produção e circulação de bens e serviços, cuja figura principal é o empresário. Já a sociedade simples, embora com finalidade lucrativa, não é empresária e não tem empresário, podendo citar como exemplos as sociedades de advogados ou as cooperativas. As sociedades empresárias e simples podem adquirir várias formas empresariais. Por exemplo, por nome coletivo, por comandita simples, por conta de participação e por cotas limitadas. E a sociedade empresária pode ter essas todas anteriores e também a forma anônima. Essas várias formas de sociedade são estudadas no direito empresarial. As associações são pessoas jurídicas formadas pelo conjunto de pessoas que perseguem fins não lucrativos, embora possam praticar atividade econômica ou produtiva. As associações são formadas por seus associados, que pagam uma contribuição periódica para manter sua existência, sendo possível várias categorias de associados. São exemplos as associações de moradores, clubes de esportes e recreação, o IBDFAN e etc. Seus estatutos de criação, em regra, têm as seguintes informações: nome, fim, sede, admissão, tipos, direitos, deveres e exclusão de membros associados, fonte dos recursos, gestão de contas e órgãos deliberativos. Portanto, a associação não tem fins lucrativos, diferente das sociedades. E a associação também é formada por pessoas, diferente das fundações, que são formadas por bens. Os partidos políticos e as organizações religiosas são corporações especiais, sendo livre sua criação, organização e funcionamento. No entanto, sua autonomia não é absoluta, pois se sujeitam ao controle do judiciário quanto à legalidade e quanto à legitimidade dos seus atos. Por fim, as fundações são pessoas jurídicas formadas pelo conjunto de bens que perseguem fins nobres. As finalidades de uma fundação podem ser, por exemplo, religiosas, éticas, cidadãs, democráticas, culturais, educacionais, científicas, ambientais, sanitárias, assistenciais, humanitárias e etc. O que importa é que não sejam fins econômicos ou lucrativos. É formada por uma escritura pública ou testamento. Os requisitos mínimos do estatuto são os bens, os fins e o modo de administração. Tudo isso é feito sob a fiscalização do Ministério Público. É importante saber o domicílio da pessoa jurídica. O domicílio das pessoas jurídicas de direito público são: da União, o Distrito Federal; dos estados, as capitais; e dos municípios, o local de sua administração. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, o domicílio é o local das suas diretorias ou administrações, sendo possível a pluralidade de domicílios no caso de filiais ou representações. Então era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.